A gente volta a falar agora do julgamento que nós mostramos agora há pouco, né? Assim como esse julgamento da chacina de Guaxuma, muitos outros réus também vão à júri popular. Mas como funciona esse tipo de julgamento? Olha, o júri popular, também chamado de tribunal do júri, detém a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, ou seja, aqueles crimes que ocorrem com intenção de matar. O tribunal do júri é composto por um juiz, presidente, e 25 jurados, dos quais 7 são sorteados para compor o conselho de sentença. É este conselho que vai afirmar ou negar a existência da culpa do crime atribuído a alguém. Para explicar em detalhes como acontece esse tipo de julgamento, a gente conversa a partir de agora com o advogado criminalista Leonardo de Moraes, está com a gente pela internet e vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse julgamento. Muito obrigado pela sua participação, meu amigo Leonardo. Qual é a explicação que a gente mostra para quem está nos acompanhando? Porque muita gente acha que, mas como é que tinha tantas provas, né, e o réu foi absolvido? E por que não foi o juiz que decidiu, mas sim os jurados, né? Qual é a diferença principal para a gente esclarecer? Boa noite. Edson, boa noite, né? O procedimento do júri é um procedimento especial, né? A legislação e o texto constitucional estabeleceram que os fatos que envolvem os crimes mais graves devem ser julgados pela própria sociedade, né? E que crimes são esses julgados pela própria sociedade que fazem parte aí desse arcabouço do tribunal do júri? São 4 crimes diferentes. Primeiro, o homicídio, que é o crime por excelência, o infanticídio, que é aquela situação em que a mulher, logo após o parto, mata o próprio filho, né, em estado puerperal, o aborto e também a participação em suicídio. Entendeu, portanto, o legislador constituinte que esses fatos, por serem fatos mais graves, devem ser julgados não pelo juiz, mas sim pela própria sociedade. Daí, ser formado o corpo de jurados para que nesses 4 tipos de crimes, a própria sociedade é que dá o final veredito. Ou seja, se o réu será condenado ou então se será absolvido. Ô, doutor, e aí como é que funciona o júri? No caso, a gente explicou agora que são 25 pessoas que fazem parte. Essas pessoas são escolhidas, enfim, ficam inclusive isoladas, né, no momento em que as pessoas são ouvidas, enfim, não é todo mundo que tem acesso a elas, não pode ter, na verdade, acesso a elas, né? Mas não são todas que decidem, não é? É um sorteio que é feito, é isso? Isso. Como é que é feito o sorteio do júri, né? Existe uma lista geral de jurados que é passado para toda a sociedade. Então, os mais variados órgãos, que envolvem todas as profissões, professores, psicólogos, advogados, jornalistas, taxistas, médicos, enfim, todas as pessoas que compõem a sociedade fazem parte da chamada lista geral de jurados. E aí, cada tribunal do júri, exemplo, aqui na capital, existem 3 tribunais do júri, da 7ª Vara, 8ª Vara e 9ª Vara Criminal. A 7ª Vara, por exemplo, ela vai pegar a lista geral de jurados, vai marcar o julgamento no dia específico e lá serão convocados 25 pessoas. Essas 25 pessoas que fazem parte da sociedade, que são convocadas, são escolhidas pelo membro do Ministério Público e também pela defesa. Algumas serão dispensadas com justificativa e outras sem justificativa. Mas, no fim das contas, Edson, dos 25 jurados, somente 7 farão parte do conselho de sentença, ou seja, são 7 pessoas que irão, ao final, julgar se o réu naquele processo será condenado ou então se será absolvido. O júri ele é muito importante, né, em países democráticos, que, como eu disse, é um julgamento feito pela própria sociedade. E ele também traz um aspecto interessante, no qual a defesa, ou a defesa especialmente, ela pode trazer para o processo argumentos fora do direito. Você pode, por exemplo, ser absolvido por clemência, pode ser absolvido pelo tempo do processo. Já aconteceram casos aqui em Alagoas, por exemplo, em que a pessoa foi acusada da prática de um crime em 79 e o julgamento aconteceu em 2015. Então, o advogado lançou um argumento de que aquela pessoa que praticou um fato naquele momento não é mais aquele que está hoje ao banco dos réus. E mesmo havendo provas, a pessoa pode ser absolvida. Ou seja, para o júri, há um princípio maior chamado plenitude de defesa. A defesa para o júri não é ampla, ela é plena, de modo que a defesa ela pode levar ao processo argumentos fora do direito, extrajurídicos, argumentos religiosos e também argumentos altruísticos.
E a pergunta final, quem conduz, na verdade, para saber a sentença, o juiz é que vai consultar esses jurados, é isso? E aí é feita a pergunta se a pessoa é inocente ou não, ou é uma série de perguntas, doutor? Como é, né? O julgamento sobre a condenação e a absolvição vai caber aos jurados. Quando começa aquela sessão do júri, né, que é aquele dia específico que o júri vai acontecer, as partes, cada um tem um tempo para se manifestar. Em regra, terá a acusação 1h30 para sustentar a sua tese acusatória e a defesa mais 1h30 para sustentar a tese absolutória. Podendo haver depois mais 1 hora para sustentação, para acusação e defesa, chamada réplica e tréplica. Acabadas então essas argumentações feitas pelas partes, o processo então volta para o juiz, que vai então elaborar as perguntas de acordo com aquilo que descreve o Código de Processo Penal. E, ao elaborar as perguntas, ele submete aos jurados, que são leigos na matéria processual penal, as perguntas. Então, ele pergunta, no dia 24 hoje, né? No dia 24 de março de 2022, por volta das 17 horas, 18h49, o réu, foi encontrado um corpo de uma vítima alvejado por uma arma de fogo? Sim. Aí vem a segunda pergunta. O réu neste processo, que é o fulano de tal, é o responsável pelos disparos que mataram a vítima? Aí os jurados podem responder sim ou não. Se for sim, ele passará para a terceira pergunta, para saber se o réu naquele processo será condenado ou se vai ser absolvido. Os jurados, portanto, têm o poder de condenar ou absolver o réu. E a participação, Edson, do juiz, nesse caso, é somente na condução do processo. Ele vai permitir com que a acusação e defesa tenham o mesmo tratamento, que tenham o mesmo tempo para que dê as suas falas, manter a ordem no dia do julgamento e, no final, se os jurados condenam ou absolvem, vai caber ao juiz não condenar ou absolver, mas somente se for condenado, fixar qual vai ser o tamanho da pena que o réu vai sofrer. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela sua participação, doutor Leonardo de Moraes, ao vivo aqui, para esclarecer, porque muitas pessoas ficam de fato na dúvida, né? Quem não é do direito, né, pergunta, mas tinha tantas provas, né, especificamente sobre esse caso, mas sobre outros tantos casos, né? E o réu foi absolvido, né? A gente falou agora há pouco, se ele fosse condenado, a defesa possivelmente poderia pedir, né, exatamente, recorrer da decisão. E, se fosse o contrário, como foi, não é? A promotoria também tem esse direito também. Então, é para a gente entender e para esclarecer quem está em casa nos acompanhando. Muito obrigado, doutor. Boa noite para o senhor. Boa noite, um abraço a todos. Obrigado. Sempre bom entender, mesmo não sendo do direito, né? É importante a gente entender um pouquinho mais como funciona.